Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e esse é o nosso 9º vídeo do curso de Revit Architecture. Bom, no vídeo de hoje eu vou resolver um exercício que eu passei para vocês em sala de aula, que é um exercício para a construção de paredes de acordo com essa planta que eu passei para vocês, né? Então tem umas medidas aqui e na verdade eu não vou fazer tudo, mas eu vou mostrar como começar, porque o resto é só digitar esses valores e vocês acabam concluindo o exercício. Lembrando que o exercício valia a nota e não era necessário fazer cotas, tá? Que a gente ainda não aprendeu como fazer isso. Mas acho que o importante aqui é debater como fazer a construção das paredes quando você tem que digitar valores, né? Eu vou começar digitando os valores desta paredinha aqui, de 2,85, né? Depois eu vou fazer essa daqui de 3,85, vou fechar esse retângulo que tem 6,50 de largura, 3,85 de altura, né? E voltando com 6,50. Por que eu vou fazer só isso? Porque só nisso aqui já vai aparecer problema, tá? Então, sabendo resolver isso aqui, vocês conseguem resolver o resto, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo as paredes num arquivo novo, só para vocês saberem, a única coisa que eu fiz aqui foi configurar as unidades, né? Chamando o comando UN, que eu já ensinei vocês a usar. Fui lá, configurei unidades métricas, né? E criei levels aqui, criei níveis. Fui ali nas elevações, no navegador de projeto, e criei 3 níveis. Um nível de implantação, que é o 0, um nível térreo 50 centímetros acima e um pavimento 1, só para a gente conseguir depois, no próximo vídeo, trabalhar com alturas, tá? Falar sobre a cópia dessas paredes para um andar superior, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente começar a desenhar paredes, é bom a gente colocar a planta na vista de cima. E daí, como eu quero que as paredes comecem a partir do 0, eu vou iniciar na implantação, tá? E aí eu vou lá na parede, eu seleciono a arquitetônica, tudo isso vocês já sabem fazer. Se você quiser, você seleciona aqui uma parede de um tipo especial. Eu vou deixar esse básico, porque a questão agora é discutir esta linha aqui, ó, tá? E essas características, e não a qualidade das paredes. A gente viu nos últimos vídeos que a gente consegue selecionar paredes, criar novas paredes, tá? Então, eu vou deixar isso agora, porque não é o assunto desse vídeo. Vamos falar sobre a criação dessas paredes com as medidas que estão aqui na folhinha que eu passei para vocês. Então, a primeira parede que a gente vai fazer tem 2,85, depois ela desce 3,85, anda para o lado 6,50 e sobe 3,85, fechando 6,50, tá? Na hora de fazer isso, se você clica a primeira vez em paredes, seleciona lá a arquitetônica, vai aparecer esse menu ribbon verde e essas opções aqui embaixo. A primeira coisa a fazer é selecionar uma parede que esteja vinculada aos níveis que você criou. Portanto, você vai selecionar a implantação como base, ou seja, de onde ela nasce, tá? E a restrição superior significa até onde ela vai, ou seja, onde ela chega. Eu selecionei o pavimento 1, tá? Se você não lembra o que é, vai lá nas elevações e vê, ó, a implantação é o nível mais baixo que eu tenho, e o pavimento 1 é a cobertura até agora, tá? Por que tem essa diferença do térreo para a implantação? Porque é comum, quando a gente constrói, não fazer no nível do solo, tá? A gente levanta um pouquinho para não ter problema com entrada de água no caso de uma chuva. Vai ser também um nível do piso acabado, tá? Mais para frente a gente vai ver isso. Vou voltar aqui nas propriedades que eu quero debater com vocês as qualidades da parede. Volto na parede, já que eu saí do comando. Aliás, deixa eu ir para a implantação. Vou nas propriedades, seleciono aqui uma parede, tá? Pode ser usando também o comando WA do teclado. Muito bem, vamos começar a fazer. Aí, antes disso, a gente escolheu aqui qual que vai ser a restrição de altura dessa parede, ou seja, de onde ela nasce, qual é a base e qual é a restrição superior. E aí aqui, ó, é super importante a gente definir qual é, a partir de onde o Revit vai contar a dimensão da sua parede. Quando você clica, ó, e sai desenhando, ele aparece essa cotinha, que a gente chama de cota temporária. Se você configurar isso aqui para que a cota seja de formas diferentes, ela vai ser feita de maneira diferente e isso vai te provocar problemas. Você vai ficar um pouco perdido, vai falar, poxa, eu digitei os valores que eu vi na minha planta e não está dando certo. Por quê? Por causa disso aqui, tá? A maior parte das vezes é por causa disso aqui. Ele vem por padrão definido como a linha de localização, ou seja, a linha de onde começa a cota temporária e termina a cota temporária, ele vem como linha central. E muitas vezes não dá problema, porque nesse modo aqui, em geral, não dá muito problema. Mas, se tiver nesses outros modos, pode dar um pouco de dor de cabeça.
Qual é o modo que eu acho que funciona melhor? É esse aqui, ó, face de acabamento externa. Eu estou falando no caso de você pegar uma planta baixa na mão, ou pegar uma planta que você tem que passar para o Revit, que você tem, sei lá, no AutoCAD, você tem um papel impresso, como essa aqui que eu dei para vocês, e vocês têm essas medidas. Ah, professora, mas eu estou vendo que as medidas são internas, são da face interna. Então, por que você não pega a face de acabamento interna? Porque dá um pouco de dor de cabeça, eu já tenho essa experiência. Vou mostrar para vocês como é que rola esse negócio com a face externa. A face externa, meu povo, seria aquela, se você está desenhando uma linha assim, ó, de parede, é a face superior, tá? Então, eu cliquei, movi para o lado e a primeira parede que eu tenho que fazer tem 2,85. Eu estou com a minha cola aqui, digito 2,85, dou Enter, fiz a primeira paredinha, né? Eu vou mover para baixo, tentar deixar bem, o zoom bem pertinho. Movi para baixo e vou digitar o valor de 3,85, que é a segunda parede. Dou um Enter. Veja que a cota está mostrando do final da parede que eu fiz até o meio da parede de cima. Aí vamos mover para o lado. Vou fazer 6,5, que é a largura. E aí ela aparece um valor estranho ali para mim, que ela está pegando do eixo do osso da parede aqui do lado esquerdo até o final. Apareceu 6,50, apesar de eu ter digitado 6, aliás, apareceu 6,60, apesar de eu ter digitado 6,50. Por quê? Porque o meio do osso, ou seja, o eixo central dessa parede que eu estou desenhando tem 10 milímetros, já que é uma parede de 20. Então, a metade disso aqui, ó, é 10 centímetros. Tá? Então, ela fez 6,50 mais 10. E agora ela vai desenhar o que eu quero fazer para cima e vou digitar 3,85, dou um Enter, tá? Venho para a esquerda e, ó, já está dando o começo do problema. Está mostrando 6,40, eu ainda não cheguei no final, vou digitar 6,5 e dou um Enter. Professora, por que que deu erro? Por que que não ficou do jeito que eu gostaria? Vamos olhar a imagem aqui que eu peguei de referência. Ó, eu gostaria que fosse essa linha, um retângulo para baixo, né? Não ficou desse jeito. E agora, como é que eu conserto esse negócio? Olha só, eu vou selecionar as paredes para ver essas medidas de cotas temporárias. É só assim que faz aparecerem as cotas na tela, tá? É clicando em cima dessas paredes. E para clicar, você clica na linha, tá? Na linha de borda, pode ser interna ou pode ser externa, tanto faz. Veja que, para saber a cota desta parede, ou seja, essa cota aqui, se a gente estivesse desenhando à mão, estaria aqui fora, né, na lateral direita da parede, eu não clico nela, eu clico na parede, por exemplo, de baixo ou na de cima. Aqui ela, aqui, ó. Ou aqui, ó. Tá? O Revit tem essa característica. Então, você precisa treinar na hora de fazer essas paredes. Eu estou vendo que ela está com a medida exatamente como eu gostaria que fosse. 3,85, face interna até face interna, certo? Então, essa aqui eu não preciso mexer. Qual que eu preciso mexer? Na verdade, essa daqui, que ficou um pouquinho abaixo do que eu gostaria. Se eu quiser saber essa medida aqui, ó, eu clico em alguma dessas verticais e olho, 6,50. Então, está certinha. Eu só preciso mesmo editar essa altura, fazer essa parede subir um pouquinho. Como é que eu faço para fazer isso? Cliquei nela e ele me mostrou essa cotinha aqui, ó. Eu clico na cota e digito o valor, 3,85. E com isso eu vou empurrar essa paredinha lá para cima. Tá vendo? Ó, corrigiu o problema. Então agora eu tenho o objeto com as medidas exatas como eu gostaria que fosse, tá? Isso é uma característica do Revit. Pode ser um pouco irritante no começo, de fato. Eu sei que vocês, alunos, ficam reclamando disso. Não foi eu que inventei esse treco. Mas a gente aprende a lidar com isso, tá? O importante é o seguinte, faça o seu desenho e depois corrija manualmente esses valores clicando sobre essas cotas e digitando. Ó, você clica aqui e você consegue mudar. Se eu quiser que isso aqui seja 6, eu digito 6, ele aumenta, tá? Fiz isso para explicar que eu costumo trabalhar na hora de digitar com esse tipo de cota. Deixa eu clicar na ferramenta parede para mostrar a cota de novo. Com a face de acabamento externa, tá? Dá para fazer com a interna também. O que eu não costumo usar são essas duas últimas, que significa que ele vai contabilizar a medida da parede, na verdade, a partir do interno do osso da parede, mas ele não vai contar as espessuras de acabamento. E aí, isso daí, quando a gente configurou os acabamentos, nos vídeos anteriores, a gente colocou lá 0,025 de espessura de acabamento. Então, aí dá um pouquinho mais de dor de cabeça, tá?
Mas é isso, eu só queria mostrar isso para vocês e no próximo vídeo a gente vai pegar o desenho já completo e jogar ele para o segundo andar. Tem 3 jeitos de fazer isso e eu já mostro para vocês. Até lá então. Obrigada. Tchau, tchau.